RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Hoje trago-vos um livro poético que exprime o anseio do coração humano, com o objetivo de colocar em palavras os vislumbres que foi tendo sobre quem Deus é. Natália Evelyn deixa-nos um verdadeiro aconchego na alma, como a mesma afirma. E é com ela que eu vou conversar. A Natália é escritora, poetisa, e este é o seu mais recente livro. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Natália, olha, foi com muito gosto que eu li o teu mais recente livro. Eu tenho-o aqui comigo porque eu quero mencionar dois poemas que gostei muito. Eu confesso que não conhecia muito, não estava muito a par da tua veia poética, inclusive tu já participaste aqui de um episódio de um e-book que tinhas lançado, mas eu percebo que é o que mais se evidencia em ti, é-te muito natural e tu sabes colocar as palavras a dançar. Mas agora aquilo que nós queremos saber é de que é que se trata este livro e como é que foi para ti todo o processo de criação? Então, Margarida, foi o seguinte, Vislumbres nasceu realmente de uns vislumbres, né, da presença de Deus, não só dos meus, mas também lendo as Escrituras e vendo que outras pessoas na Bíblia também tinham, né, vislumbres do Senhor, a forma como eles viam a Deus e como Deus se revelava a eles. E a partir disso, eu comecei a escrever a minha experiência com Deus em forma poética, né? Algumas são experiências minhas, algumas são experiências que todos nós, como humanos, compartilhamos, porque tem a ver com aquilo que toda a gente vive, né? E também de alguns amigos que também fizeram parte daqui, mas acho que vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Mas pronto, a minha inspiração para escrever Vislumbres foi exatamente essa. Primeiro me surgiu o nome, eu estava assim, parada, ouvindo uma canção até, e nessa canção falava, se apenas um vislumbre das tuas costas há tanta beleza, imagina olhar a tua face. Então era numa altura que eu estava ouvindo essa canção e eu estava olhando para o céu, e também isso da capa ser um céu, também tem a ver com isso. Eu estava a olhar para o céu e estava a orar e estava a falar com o Senhor e a pensar, realmente, Deus, se um vislumbre teu é tão precioso, imagina ver a tua glória por completa, né, em plenitude, como nós vamos ver um dia. Então, isso tudo me levou a pensar sobre como a presença de Deus, mesmo que ainda em pequenas partes, ainda um bocadinho só que nós conseguimos ter hoje, como ela nos molda, como ela nos muda, como ela transforma o nosso pensamento, como ela faz com que nós enxerguemos tudo à nossa volta de maneira diferente. Então, primeiro me veio o nome, me saltou o nome, e aí só assim depois que eu comecei a escrever os poemas, e eu sentia mesmo como se fosse Deus a me dar as palavras, simplesmente saía, brotava assim, e eu não tinha controle daquilo. É muito bom saber isso. É muito bom saber isso porque nota-se nitidamente que foi um norte que te foi dado para que esses poemas depois viessem à existência. E eu achei muito curioso isso que tu estavas a falar, que tu não ficas apenas pela tua visão dos deslumbres que vais tendo de Deus, mas também da visão das pessoas que estão perto de ti. E é muito curioso porque nós acabamos sempre por apresentar Deus da maneira como nós o vemos. Por isso é que é tão Sim. importante conhecê-lo. E eu acredito mesmo que ele se revela de forma muito individual. Ahm, e com isto eu quero te perguntar: quanto é que tu achas que se pode aprender mais de Deus a partir dos outros? E de que forma é que isso te impactou? Houve algum em especial que tu escreveste que foi assim, pá, eu conheci aqui uma vertente de Deus que eu não conhecia e conheci através desta pessoa. Tive um vislumbre por causa desta pessoa. Então, sim, com certeza tem um poema específico que até foi de uma amiga, porque ela me contou a experiência, né, que ela teve com Deus, me contou a experiência completa, e eu falei assim, uau, nossa, que experiência, né, que lindo. E, assim, realmente era algo que eu nunca tinha vivido e foi algo muito único dela. É claro que eu não coloquei detalhes, né, nem nada para não expor, mas eu peguei, assim, o que eu aprendi de forma geral do que ela me falou, o entendimento que eu tive da vivência dela e fiz assim de uma forma poética e aquilo me tocou realmente muito. A importância que eu acho de nós não olharmos só para as nossas experiências com Deus
mas também olharmos para o que Deus tem feito nas outras pessoas, né? Que muito se fala sobre não viva das experiências dos outros, né? Viva a tua experiência com Deus, isso também é verdade, só que também tem o outro lado, que também é importante nós olharmos para a experiência de outras pessoas, porque as outras pessoas têm outra visão de mundo, têm outra história, outras vivências, coisas que nós nunca vivemos na vida, nós não sabemos na pele o que é. E elas nos ensinam tanto, e é por isso que também Deus fala tanto na Bíblia sobre ser igreja, sobre a importância de ser igreja, sobre compartilharmos uns com os outros aquilo que nós vivemos. Então, quando a gente acaba olhando muito para nós, né, acaba que a gente tem as nossas experiências, ok, temos as nossas experiências, mas quando nós olhamos para os outros, vemos as experiências que os outros passaram, aquilo que Deus fez na vida deles, e a gente fica, uau, tão diferente daquilo que eu vivi, como Deus se manifestou de forma diferente, nós podemos ver a multiforme, né, digamos assim, graça de Deus na vida das pessoas. Então, isso é o que tem de mais lindo, né, é o ser igreja, é observar o que os outros vivem também, né. Eu concordo contigo muito, muito nisso, porque às vezes também nesse erro de. Aliás, torna-se um erro, não é que é errado, é como tu estavas a dizer e muito bem, nós precisamos sim ter as nossas experiências com Deus, mas às vezes torna-se um erro que nós nos tornamos muito egoístas e achamos que a maneira de viver em comunidade, ou melhor, a maneira de viver Deus é de uma forma muito egoísta, tipo, é só eu e Deus e ponto final acabou, mais ninguém tem oportunidade de entrar e eu não tenho mais nada que fazer e aprender com o outro. Então foi muito bom o que tu colocaste e principalmente a tua visão a partir da experiência de outra pessoa. Eu acho isso muito bonito. E olha, à medida que eu ia fazendo a leitura, saltou-me à vista a tua profunda devoção e reconhecimento da salvação em Cristo. Mas também aquilo que ainda nos espera, porque tu tens muito um olhar para aquilo que ainda está por vir. Só que eu também notei que foi também muito marcada a tua escrita pelo processo interno de identidade e aquilo que foi sendo trabalhado em ti. Pelo menos foi o que me saltou muito à vista. Como é que foi para ti juntar tudo isto e compilar tudo num livro para que fizesse sentido? Porque são coisas muito profundas, muito vulneráveis, são coisas muito de devoção, mas são coisas que apontam tudo para uma esperança. Como é que tu compilaste tudo isto? Porque tudo faz sentido, tudo está ligado. Olha, eu não usei assim nenhuma técnica, enfim, né? Não teve nenhuma técnica que eu usei nisto. Como eu te falei, foi mesmo o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor me direcionou. Eu simplesmente disse, Senhor, o Senhor quer que eu escreva esse livro, né? Então eu percebi que sim. E aí eu comecei a orar, comecei a estar ainda mais próxima do Senhor também para perceber o que é que o Senhor queria dizer, né, nessas páginas. E eu só disse, Senhor, me direciona, porque eu não sei aonde vai chegar, mas o Senhor sabe aonde chegará. Então, guia-me em todas as palavras, tudo que eu escrever aqui, Senhor, que seja direcionado por ti. Então, nessas orações, eu comecei a escrever. Esse livro eu escrevi, metade do livro eu escrevi num dia só. Escrevi mais de 30 poemas num dia só. Foram horas a escrever, porque o Senhor me tomou mesmo. Eu comecei a escrever ali, eram inspirações que eu sabia que eram divinas. E eu sempre que fui escrever esse livro, quando eu escrevi esse livro, eu sempre escrevia com a Bíblia aberta. Sempre. Sempre. Então eu sei que foi uma inspiração mesmo do Senhor em todos os poemas. Então, assim, não foi algo que eu arquitetei sozinha. Foi o Espírito Santo que foi encaixando. Tanto é, tem uma coisa muito interessante nesse livro, que é o último poema, o último, foi mesmo o Senhor trazendo as palavras. Eu tive uma visão no meio da escrita. O Senhor me deu uma visão, mesmo aberta, e eu via realmente Deus segurando o mundo, essas coisas todas que está aí escrito no último poema, eu vi e comecei a escrever. Então eu via e escrevia, eu via e escrevia. Então acredito que esse livro, sobretudo, também é um livro muito profético. Por que profético? Porque ele aponta para Jesus e para o que há de vir, para o futuro, como falaste, né? E também porque eu tenho vivido isso em Deus, de viver vida profética, de viver uma vida profética diante do Senhor, anunciando o reino de Deus, anunciando a glória, Jesus, né? Então, partiu daí. Já era algo que Deus já estava trabalhando no meu coração. Mas esse último poema foi muito específico, foi mesmo Deus
a me inspirar completamente. Todas as palavras do poema foi inspiração de Deus mesmo. Eu escrevia e chorava, e escrevia e chorava. E foi assim que eu escrevi, e Deus falou para mim, esse vai ser o último poema. E eu falei, tá bem, Deus. E pronto, e assim fiz. E assim bem terminou, porque apontou mesmo para aquilo que é o fim de todas as coisas, que na verdade são o início. Olha, antes de nós terminarmos, eu gostaria de apontar aqui dois poemas que eu fiquei muito fã, que eu gostei muito. O primeiro é o Embelezamento, e o segundo é o Clivagem. Principalmente, já na página 49. As últimas três estrofes que tu escreveste foi o que me chamou mais a atenção. E de alguma forma eu consigo ligar os dois, porque os dois transmitiram-me uma mudança interna que não foi extremadamente dolorosa, mas que se percebe que foi muito necessária para que algo novo surgisse dali. Tu achas que daria para dizer então que os dois nasceram ou surgiram do mesmo momento? Ou que talvez um pode ser a continuação do processo do outro? O que é que tu achas? O que é que tu achas? Não, foste tu que escreveste, tu é que sabes a resposta, né? Então, por acaso, eu não fiz eles a pensar para ser um complemento do outro. Por acaso, não pensei como sendo assim. Mas acabou realmente por ser. Parece que estão realmente muito interligados. Só que isso tudo faz parte realmente de uma mudança interna que Deus fez na minha vida. Então, assim, tudo isso tem a ver realmente com a mudança e foi um processo longo que acabaram por caber, né, nessas duas poesias. Aí parece que foi algo muito simples, mas não foi tão simples assim. Mas realmente esses dois falam de um processo, né? Falando do processo desse amadurecimento, dessa forma de não estar preso à vaidade, de não estar preso pronto a mim mesmo, né? De olhar para além de mim, de olhar para além de mim e ver que há um Deus que é um Senhor que transforma, que só Ele consegue mudar os nossos corações, as nossas intenções. Então, os dois acabam por ser muito parecidos, né? Mas escrevi em momentos diferentes, por acaso. Mas eles falam quase a mesma coisa, porque os dois fazem parte do mesmo processo que eu vivi em Deus. Ok, agora deste-me aqui uma noção que os processos que passamos, eles têm fases e etapas diferentes. Ok, só às vezes é o mesmo e a gente pensa que está no outro, mas não, só tem fase e etapa diferente. Exatamente. Ok. Olha, Natália, para terminarmos, eu gostaria de pedir duas coisas. Em primeiro lugar, que tu dissesses onde é que nós podemos adquirir o teu livro e principalmente onde podemos seguir o teu trabalho. E também gostava que tu deixasses aqui um poema que está no livro, do qual tu tens ele como assim o teu favorito e que seja um incentivo mesmo para os nossos ouvintes comprarem o teu livro. Vocês podem me encontrar assim, também no Instagram, Evelyn Poetisa. E lá eu coloco um pouco do meu trabalho, né? Um pouco de poemas, até poesias que eu escrevo, às vezes num dia comum, que às vezes me surge, eu também coloco por lá. Então, quase todos os dias tem poesia por lá. Um dos meus preferidos, por acaso, é o primeiro. O primeiro, ele surgiu de uma pregação na minha igreja. Estava a ouvir uma pregação de um dos nossos pastores lá da igreja, e aí me surgiu e eu comecei a escrever mesmo no meio da pregação e quando cheguei em casa terminei. A pregação até foi sobre a mulher samaritana, né, do poço, e o nome da poesia é Fonte. Lágrimas rio, desespero por um fio. O arrependimento abandonou o homem pecador. Será que o rio secou? Retina seca, porta fechada. Eu mesmo tapei a entrada. Coração, pedra virou. Vivo um dia de horror. Sem tua presença, nada. Só alguém com represa estancada. Alguém que me dê a escada, o desespero voltou. Sem ti eu nada sou. Pego o leme e levo o barco de volta para o meu Senhor. Alma clamando água. Sua fonte me mostrou. Seca o coração, seca o amor. Seca a raiz, alma de flor. O Entre Linhas contou com a participação especial de Natália Evelyn e com a apresentação de Ana Margarida. Realização
RTM Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.